Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News, um bom início de semana. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril, e o mês começou quente e as temperaturas seguirão acima da média ao longo do mês, mas não devem ocorrer ondas de calor intenso e a média de abril terá temperaturas acima da climatologia e dentro desse período teremos oscilações térmicas com ondas de frio e períodos de calor. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, está em Catanduva. Ele chegou no final da tarde de hoje. Ele será homenageado na Câmara Municipal com o título de cidadão catanduvense, que é um projeto de autoria do vereador César Patrick. O ex-presidente Jair Bolsonaro também será homenageado, mas na ocasião ele não estará presente na sessão solene. O deputado Eduardo Bolsonaro ele iria cumprir a agenda durante todo o dia em Catanduva, mas por causa do atraso no voo, ele precisou suspender a agenda. Então, ele iria visitar algumas instituições aqui como a PAI e conhecer a Fundação Padre Albino. Ambas já estavam marcadas, mas de acordo com a assessoria do empresário Ricardo Rebelato, que está acompanhando ele desde a chegada aqui em Catanduva, assim como os demais deputados que também estão junto com Eduardo Bolsonaro, que vão acompanhar a homenagem dele aqui em Catanduva, Então, essas visitas que seriam em algumas instituições devem acontecer ainda este mês. E de acordo com a assessoria do empresário Ricardo Rebelato, os deputados irão amanhã cedo dar uma entrevista na Rádio Jovem Pan em Catanduva. Nós estaremos hoje, nós aqui do Jornal CR News, acompanhando a sessão solene de homenagem ao filho de Jair Bolsonaro e também amanhã na Rádio Jovem Pan, e a gente traz amanhã todas as informações de como foi a entrega do título de cidadão catanduvense a Eduardo e Jair Bolsonaro e também as entrevistas que serão amanhã na Rádio Jovem Pan. Catanduva confirmou a primeira morte por dengue neste ano. A vítima foi uma mulher, uma senhora de 74 anos, diabética, hipertensa e moradora do bairro Orlando Fac. Outros 2 óbitos seguem em investigação. Além disso, 1.071 casos da doença foram registrados em Catanduva, de acordo com o painel de monitoramento do estado de São Paulo. Os números são alarmantes em Catanduva e toda a região. E a gente tem falado aqui que a Secretaria Municipal de Saúde tem que ser mais transparente e colocar os números certos para a população saber e acompanhar os casos de dengue. Semana passada eu voltei a falar sobre o boletim epidemiológico da dengue, que estava mostrando apenas um caso positivo da doença no mês de março. O boletim que está sendo divulgado ainda nas redes sociais da Prefeitura é do dia 11 de março, que mostra somente um caso positivo, um total desrespeito com a população. E na quarta-feira, na semana passada, aconteceu uma reunião do Conselho da Saúde e onde os conselheiros cobraram que o boletim fosse atualizado, mas até o momento os dados continuam o mesmo. E nós vamos continuar aqui cobrando das autoridades os números reais, para que eles sejam mostrados, publicados oficialmente nas redes sociais com mais transparência, até mesmo para que a população se atente ao aumento do número de casos de dengue na cidade. E vamos falar agora sobre os bastidores políticos de Catanduva. Na manhã de hoje, segunda-feira, a ex-prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes se filiou ao PSD, partido do empresário e pré-candidato a prefeito em Catanduva, Ricardo Rebelato. E ela já anunciou a sua pré-candidatura como vereadora. No momento da filiação, ela estava acompanhada do ex-prefeito Afonso Macchioni Neto, que tudo indica
que ele está, sim, apoiando a candidatura do empresário Ricardo Rebelato. Só lembrando, a Marta foi secretária de Assistência Social nos mandatos de Afonso Macchioni Neto e eleita vice-prefeita em 2016. Em 2019, ela assumiu a prefeitura, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo em Catanduva. E vamos falar do concurso público que acontecerá no próximo domingo, dia 7 de abril. A Prefeitura divulgou na última quinta-feira os editais de convocação para as provas objetivas do concurso público. Foram 8.836 candidatos inscritos e, para acomodar a todos, foram definidos 9 locais para a prova. Então, olha só, fique atento aí. No período da manhã, o IMES Catanduva receberá os inscritos ao cargo de agente de saneamento, almoxarife, técnico em segurança do trabalho, engenheiro eletricista, motorista de ambulância, motorista de veículos pesados e operador de máquinas pesadas. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Santos Aguiar, serão as provas para arquiteto, engenheiro civil e engenheiro ambiental. Na Coronel José Pedro da Mota estarão os candidatos a analista de suporte fiscal de obras e técnico desportivo. Já na Escola Professor Graciema Ramos da Silva, os candidatos a vigia. E na Escola Estadual Antônio Maximiano Rodrigues, sediará as provas dos candidatos a fiscal de postura. Na Escola Estadual Barão do Rio Branco, técnico de suporte e telefonista. Já na Escola Estadual Paulo de Lima Correia, para cirurgião dentista, enfermeiro padrão, farmacêutico e médico veterinário. E olha só, atenção para os horários. No período da manhã, os portões serão abertos das 8 horas e fechados às 8h30. À tarde, a abertura será às 1h30 e o fechamento às 2 horas em ponto. As provas terão 3 horas de duração e os candidatos devem chegar com antecedência de 30 minutos, portanto, documento de identidade original com foto, sendo também aceitas as versões digitais da CNH ou RG por aplicativos oficiais. E também é preciso levar caneta de tinta preto ou azul, lápis preto e borracha. E os endereços que nós passamos agora, você pode encontrar também no Diário Oficial do município, que fica lá no site da Prefeitura, e também nós iremos disponibilizar em nossas redes sociais durante toda a semana para que você tenha acesso com mais facilidade. E vamos receber agora o Niltinho Marto Vieira da Cruz, da Arcos, Associação e Redes de Cooperação Social, que está trazendo muitas novidades aqui para a gente e vai falar também sobre a terceira jornada do terceiro setor. Então já estamos recebendo aqui o Niltinho Marto Vieira da Cruz, vice-presidente da Arcos, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Uma boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. E quando a gente vem falar da Arcos, é um prazer enorme, né? Porque é uma coisa muito positiva que acontece na cidade. E nós temos aí uma programação para a primeira semana de abril aí, né? Para os próximos dias, que começa no dia 6 e vai até o dia 10. Sendo que no dia 7 nós temos uma posse da nova diretoria, onde eu vou assumir a presidência. Olha só, o Dr. Wagner vai girar com a gente, o grupo continua o mesmo, né? A gente tem algumas pessoas novas entrando na diretoria, formamos um conselho consultivo também muito bom, né? Está fortalecendo a diretoria, mas eu assumo a presidência pelos próximos 3 anos, sendo que o Wagner continua com a gente, o pessoal todo que já está na diretoria, o Marcos na tesouraria, temos o mesmo grupo. Mas vai haver essa pequena modificação. Bacana, e logo então você volta aqui como presidente da Arcos, né? E vamos falar então da terceira jornada, né, do terceiro setor, que já começa dia 6. Dia 6, exatamente, porque o terceiro setor é um trabalho de fortalecimento que a Arcos tem feito com todas as organizações, com os poderes públicos, com todos os segmentos da sociedade. E a gente está fazendo a terceira jornada. A gente começa no dia 6 com uma atividade de meio ambiente. Nós vamos fazer um plantio de árvores na Rua Cambé,
lá em parceria com a loja maçônica do professor Vigílio de Arruda Mendes. Secretaria do Meio Ambiente também está fornecendo as mudas, então nós vamos ter uma atividade lá de plantio de árvores. É uma atividade rápida, começa às 8h30 da manhã, na Rua Cambé 45, estamos convidando quem quiser participar. Onde que é a Rua Cambé? É na Vila Engrácia, né? Então essa é a primeira atividade ambiental que vai desenvolver a Arcos, a temática ambiental também. No domingo, dia 7, nós temos no Clube do Clube de Tênis, às 9 da manhã, a posse da nova diretoria e a comemoração do aniversário da Arcos, dos 6 anos, né? Então, estamos convidando as autoridades, a imprensa, empresas parceiras, as organizações, para a gente fazer esse evento no domingo de manhã. Na segunda-feira, nós temos um evento que ele vai ser mais restrito, porque é uma parceria que a gente está firmando com o IMES, com o curso de psicologia. Então, nós vamos ter à noite uma atividade voltada para os alunos de psicologia e as organizações do terceiro setor que tem equipe técnica e na equipe técnica tem psicólogo. Por quê? É um programa de estágio onde aquelas organizações que tiverem interesse em ter um estagiário junto com a sua equipe técnica, o IMES, através da psicologia, vai poder ceder esse estagiário para poder desenvolver o seu trabalho, aprender Sim. e fortalecer como profissional. Então, é um programa de estágio que a Arcos está firmando com o IMES. Isso é novidade. Isso é novidade. É um programa que ele começa por aí, mas ele se amplia por outros cursos do IMES, porque a gente já tem alguns trabalhos realizados, como contábeis no programa do Imposto de Renda, né? Então a gente deve ampliar essas parcerias com os diversos cursos, abrindo oportunidade para fortalecer, inclusive, o estágio dos alunos. Na terça-feira de manhã, nós vamos ter com o professor Francisco, que ele é especialista na área de inclusão, né? Uma palestra, o Chico da Inclusão, uma palestra lá na ETEC Elias Nechar, 9h da manhã, para os alunos também, é um tema que a gente vai falar sobre inclusão. Ele vai abordar a questão do mercado de trabalho, a inserção no mercado de trabalho, o próprio ambiente de trabalho para as pessoas que têm necessidades especiais, pessoas com deficiências, como é que funciona isso, pontos de atenção que são importantes. À noite, nós temos uma atividade também que é mais fechada, vamos dizer assim, porque ela está focada nas nossas entidades, que são comunidades terapêuticas. Nós temos as 4 entidades terapêuticas aqui que vão estar reunindo, levantando pontos, quais são os seus desafios, as dificuldades que elas têm, a legislação como funciona, o próprio SEBAS, que agora surgiu, o SEBAS, para essas organizações pleitearem, que é um benefício. E que muitas não conhecem, tem dúvida. É novidade o SEBAS, né? Então o SEBAS vai ser um ponto importante, mas mesmo a realidade da legislação, como que elas estão atuando, as dificuldades que elas têm, as parcerias com os governos estadual, municipal e federal, nós vamos levantar, porque aí a gente vai pontuar as questões que a gente depois define metas para a gente poder ir atrás, Sim. batalhar com as questões das políticas, ajustes, alterações, benefícios que possam melhorar a situação das comunidades terapêuticas, que são muito importantes também. E vocês ajudam ali dando um apoio até jurídico, né? Sim, envolve tudo, desde o apoio jurídico, mas também esse apoio da gente fazer uma interlocução política mesmo, com o governo municipal, estadual, federal, naquilo que eles têm de compreensão que é importante ajustar, melhorar para facilitar a vida dessas Sim. organizações que prestam um excelente serviço, né? Fazem um trabalho aí de resgate, de recuperação, de tratamento, de acolhimento. E então, esse trabalho da Arcos é de extrema importância, porque muitas entidades, elas não conseguem, Sim. elas têm dúvida, então a Arcos vem para auxiliar mesmo essa parte Esse toda. ponto que você fala, Natália, é importante sim, porque nós estamos organizando por setores, por segmentos. Então, vamos supor, organizações que tratam de criança e adolescente, elas estão dialogando mais, elas estão pontuando as dificuldades, mas mesmo soluções que elas têm encontrado e compartilhando com as outras. Sim. Então, esse fato delas estarem mais relacionadas está abrindo caminho para elas também se fortalecerem entre elas. Isso é muito positivo, né? E vocês vão mostrando o caminho. E a gente vai ajudando, vai dando suporte, busca o que for necessário para a gente encontrar a solução para aquele problema apresentado. Bacana. Né? Aí, no mesmo dia à noite, a gente tem essa reunião com as comunidades terapêuticas, né, na terça-feira, que vai ser lá no Mahatma Gandhi, então elas vão estar lá, os seus dirigentes, equipe técnica, e nós vamos ter esse diálogo para pontuar essas questões. No dia seguinte, nós vamos ter uma atividade que a gente também reputa como muito importante, que trata da questão do TEA, transtorno do espectro autista.
Nós temos entidades de referência em Catanduva, né? O próprio APAI, Corujas do Bem, né? Mas está nascendo um projeto, uma ideia de se fazer um trabalho para um grupo que não é atendido, porque nível 2, 3, que são os mais graves, nós temos atendimento. O nível 1, que é uma coisa assim que precisa ter uma atenção, ele pode surtir um efeito muito positivo se tratar desde o início, nós não temos. Então é possível que evolua numa formação de uma nova organização que vai estar focada nisso. Então nós vamos ter um trabalho, uma palestra, um painel, né, envolvendo profissionais. Eu vou até pedir licença para citar os nomes, porque são pessoas assim, professora doutora Simone Mayra Fernandes, que é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Catanduva, mas com uma série de especializações, uma pessoa de conhecimento profundo na área. A psicóloga Mariana Gice Pinto também, que é especialista em análise de comportamento aplicada e outras especialidades. E a professora Lidiane Ferrari Boteon, que também é mestre em educação, graduada em letras, pedagogia, e tem um vasto currículo nesse segmento. Então, esses 3 profissionais vão estar fazendo uma palestra lá na sala, o pessoal fala sala dos espelhos, lá na Unifipa, Avenida dos Estudantes, né? E vai ser às 19h30 no dia 10 de abril. Então, é uma palestra até para as pessoas que têm alguma situação de a proximidade com pessoas com autismo. É aberta ao público. É aberta ao público. Então, é uma palestra de especialistas. Nós vamos gravar, inclusive, para depois compartilhar com quem tiver interesse, né? Mas, além de ser feita essa abordagem desse tema que é tão complexo, tão importante na comunidade, existe esse embrião da possibilidade de se criar uma organização que vai focar nesse ponto. Então, é uma programação bem interessante, com temas de interesse da comunidade, né? E que a gente está fazendo o convite para as pessoas participarem. Tudo isso já no início de abril. Tudo isso de 6 a 10 de abril. Bacana. Depois, ao longo do semestre, nós temos algumas outras atividades que a gente vai estar divulgando, que a gente está preparando. Mas como o mês de abril tem o dia 7, que é o Dia Municipal do Terceiro Setor, que é o aniversário da Arcos, a gente concentra uma atividade mais densa nesses primeiros dias e depois a gente continua com a nossa programação ao longo do período. 6 anos de Arcos. 6 anos de Arcos. Muito bem. Fico feliz em recebê-lo aqui hoje como vice-presidente, mas logo então, já semana que vem, já como presidente. O mais importante disso tudo é o grupo de trabalho, né? Então a gente tem um grupo coeso, pessoas que contribuem, cada um dentro da sua possibilidade, mas você vê, nós temos, além das diretorias, do conselho consultivo, nós temos coordenadorias temáticas da mulher, da pessoa com deficiente, do meio ambiente, da educação. Então nós temos muitas pessoas envolvidas e a gente vai dentro do nosso passo. Ninguém vai abraçar o mundo porque a gente sabe que todo mundo tem suas ocupações, mas há um resultado positivo porque gradualmente a gente vê a evolução do trabalho, dos temas que são envolvidos e quanto a gente pode contribuir com a nossa comunidade positivamente. Quem quiser colaborar, ser um voluntário, como que faz? Passa um número, um endereço para que a pessoa possa conhecer um pouquinho mais do trabalho da Arcos. Nossa, maravilhoso isso. Inclusive é um trabalho que a gente vai fazer a partir desse mês agora, que é um trabalho de captar voluntários, não só para a Arcos, mas para as nossas organizações. Nós estamos visitando todas elas, estamos fazendo um rodízio, vamos visitar todas as associadas, que são 40, né? Sim. E algumas delas dizem da necessidade de terem voluntários. Então, quem quiser voluntariar no terceiro setor, em alguma organização, na Arcos, entre em contato, Arcos Associação, o telefone também eu vou deixar para vocês colocarem aí, para que as pessoas entrem em contato com a gente e possam se dispor a acompanhar, começar a ver como é que é o trabalho e se engajar nesse trabalho de voluntariado que é muito importante. E vocês também estão com uma sede nova, né? Isso, nós estamos agora fazendo as primeiras mexidas, né? É um prédio público que foi cedido para uso da Arcos, sem prazo determinado, então a gente tem, inclusive essa semana, uma reunião com as arquitetas que são voluntárias, que estão auxiliando a gente. Nós vamos fazer uma pequena adaptação, mas é um prédio que tem uma condição maior, ele tem muitos cômodos, né? Tem uma estrutura boa para a gente estar lá, se estruturando, trabalhando. Lá nós vamos ter uma incubadora de novas organizações, então vai ter uma sala para essas que estão surgindo, ter um lugar para se reunir, conversar, desenvolver. Então acho que isso também vai ser um ponto de evolução da Arcos, ter essa nova sede.
lá na Vila Engrácia, né? A relação com a população em volta, que a gente já está conversando. O pessoal está muito feliz porque é uma organização que vem e que trabalha em ação do bem para a comunidade. Exatamente, vem para somar, para ajudar mesmo. Então isso tem sido muito positivo também. E como você falou, ajuda aí 40 instituições de Catanduva. 40 organizações de Catanduva e da região, né? Em vários segmentos, de criança, adolescente, do idoso, pessoas com câncer, pessoas com deficiência. Então, todas as organizações do terceiro setor, na sua maioria, são sócias da Arcos e tem essa relação de rede de cooperação, de fortalecimento do setor como um todo. Niltinho, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no jornal, é sempre bem-vindo. Sempre que tiver informações, o jornal aqui CR News está aberto para te receber e trazer as informações importantes aí da Arcos, as benfeitorias da Arcos para nossa querida Catanduva. Agradeço muito e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. Moradores de alguns bairros de Itajubi enviaram fotos e vídeos relatando que desde quinta-feira, dia 28 de março, estão sem a coleta de reciclagem e do lixo doméstico. Sacos estão espalhados pelas calçadas e nas lixeiras, aguardando a coleta. A Prefeitura de Itajubi faz a coleta do lixo reciclado, enquanto o lixo doméstico, uma empresa terceirizada, está com um contrato vigente até junho de 2024, no valor de aproximadamente R$ 1.300.000. E o município não dispõe de um aterro sanitário para o descarte, sendo então a empresa responsável pela coleta, transbordo e transporte até o local licenciado pela CETESB. O que os moradores relatam ao nosso jornal é que a coleta, mesmo em feriado, estava sendo feita, mas neste final de semana não passou e o mau cheiro tomou conta das ruas dos bairros, já que o próximo dia de coleta é só na terça-feira, então os moradores estão reclamando, né? Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itajubi, que informou que no último feriado de Sexta-feira Santa, dia 29, a coleta de lixo foi realizada conforme programada pela empresa terceirizada responsável. No entanto, devido a um contratempo relacionado à saúde de um dos coletores, a equipe operacional foi reduzida, resultando em uma capacidade de coleta diminuída. E devido a essa situação imprevista, infelizmente não foi possível coletar todo o lixo como de costume, causando aí um acúmulo temporário em algumas áreas da cidade. Entretanto, a Prefeitura informou que as operações de coleta foram retomadas hoje, dia 1º de abril, com o setor afetado pela interrupção operando em plena capacidade, além da continuidade da coleta regular em toda a cidade. O CR News termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.